E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi trazer um assunto que faz parte da minha rotina, do meu trabalho, que é produtora de conteúdo. E se você é social media, se você produz conteúdo para algum tipo de rede social, se você trabalha em uma agência, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te contar 5 coisas que eu faria caso eu estivesse começando como social media hoje. E olha, só para contextualizar e para vocês entenderem que eu não caí aqui de paraquedas, eu trabalho com isso há mais ou menos, digamos que 9 anos, né? Eu sou formada em design gráfico. Em 2019 eu fundei uma agência junto com meu sócio, a agência Sou, e até hoje nós trabalhamos nesse ramo de assessoria de marketing, criação de conteúdo para as redes sociais e infinitas possibilidades, né? Então, com uma vasta experiência relacionada a esse assunto, eu vim trazer para vocês algumas dicas que eu realmente queria ouvir caso eu estivesse começando hoje. Seja como dona de agência, como social media autônoma, como social media que já trabalha em uma agência, ou uma comunicadora e algum produtor de conteúdo no geral. A primeira dica é até dura para mim, mas com certeza se eu estivesse começando hoje eu faria diferente, que seria escolher um nicho. Não é simplesmente para você casar com ele, mas é para você ter uma ideia de por onde começar, pra você aprender mais rápido, né? Porque quem tenta atender todo mundo acaba virando genérico e não consegue atender ninguém. E uma dica para você começar é você começar com segmentos que têm demandas constantes, como clínicas, gastronomia, né, restaurantes, advocacias, academias. É interessante que você trabalhe um nicho que seja rentável, principalmente na sua localidade, mas que você também pense de forma abrangente, que você também consiga captar novos públicos, sejam eles da sua localidade, da sua cidade, assim como também nacionalmente, que é algo muito possível dentro dessa nossa área. A segunda dica, eu mostraria o meu processo, os meus bastidores, não só o resultado. Porque quando você mostra o bastidor, quando você mostra você criando, você automaticamente fala para o seu cliente e para o seu público que você entende do que você está fazendo, né? Que você não mostra só o resultado final, mas você mostra o processo que você faz e o processo até chegar àquele resultado. O que você pode estar mostrando de bastidor? Mostra a sua produção, seja de planejamento, de estratégia no computador. Mostra um tipo de produção de audiovisual, quando você vai no cliente, como é que você prepara ele para aquela produção. Então, são bastidores que com certeza são altamente eficazes e às vezes até melhor do que você mostrar um resultado final. Terceira dica, eu com certeza iria estudar copywriter ao invés de estudar ferramentas. Por quê? Você como social media, como produtora de conteúdo, não necessariamente você precisa estar no operacional. A não ser que você esteja começando agora, você realmente precise fazer tudo sozinho. Mas quando você entende da estratégia, além de entender do operacional, né, da criação mesmo básica, você consegue realmente montar estratégias ali que vão dar de fato resultado para o seu cliente. Você entender de copy, você entender do tipo de persuasão, de gatilhos mentais que vai fazer com que o cliente do seu cliente compre, é altamente fundamental. Porque, para falar a verdade, o que realmente vende, o que converte, não é o seu post bonito, é a copy. Então, se eu pudesse te dar aqui 3 dicas de livro para você começar a entender um pouco mais sobre copywriter e como você trabalhar esses gatilhos mentais, o primeiro seria As Armas da Persuasão, Storytelling para Copywriters, que também é muito interessante, e o livro Gatilhos Mentais, que eu esqueci o nome do autor, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. A quarta dica é: eu criaria um portfólio vivo. Ah, Leiris, mas eu estou começando agora, eu ainda não tenho um portfólio. Cria fictício. E se você já tem algum tipo de portfólio, é interessante que você coloque não tudo, mas aqueles cases que você considera de sucesso, porque isso vai te gerar, quando você for apresentar a proposta comercial para o seu cliente, vai te gerar mais autoridade, né? Ele vai entender que você não só fala, mas você faz, você mostra que você tem um case de sucesso ali, que deu super certo, e ele também pode até avaliar a qualidade do seu serviço. A quinta dica seria, eu considero uma das mais importantes, que é entender do comportamento humano. Nada adianta
se você entende de audiovisual, se você entende de copy, se você entende das ferramentas, seja de design, de edição de vídeo, se você não entende de comportamento humano, do que o seu cliente precisa, da dor do seu cliente ou do cliente do seu cliente, da necessidade dele, né? Se você não entende do comportamento, você não vai conseguir gerar resultado para o seu cliente. E uma dica bônus que eu tenho aqui para você é: tenha padrões e modelos que vão otimizar o seu tempo. Por exemplo, você hoje, como social media, você tem um modelo de proposta comercial, você tem um modelo de cronograma mensal, editorial para mostrar para o seu cliente, você tem um manual de onboard para assim que seu cliente fecha o contrato com você, ele entender todas as regras, a forma que você trabalha, a cultura da sua agência ou a sua própria cultura. Você tem um modelo de contrato para que realmente seja assegurado ali o seu serviço, tanto para o seu cliente quanto para você. É importante que você tenha todos esses modelos em mãos. E caso você se interesse, eu vou deixar aqui no link abaixo alguns desses modelos que vai estar te ajudando muito, e foi realmente um dos fatores decisivos que a gente teve dentro da nossa agência, que hoje fatura mais de 6 dígitos por mês, com aproximadamente 40 clientes fixos, ativos e recorrentes. Então, se você tem interesse em saber mais, clique aqui no link abaixo, que você vai ter alguns modelos prontos e excelente para você que está começando hoje nesse mercado. E lembre de uma coisa: o seu trabalho não é só postar, o seu trabalho é comunicar valor, e mais do que isso, o seu trabalho é gerar resultado.